Estamos acelerando a infância das nossas crianças com a palavra Maíra Banhesa. Oi, pessoal. Seja muito bem-vinda ao nosso segundo episódio da série Especialistas. Tudo bem, Má? Ai, tudo bem, Lani? E você? Bom, para quem não conhece, Maíra Banhesa é psicopedagoga, professora há 20 anos, né, Má? Então você pode até falar você mesmo sobre tudo que você fala um pouquinho, faz um pouquinho para as pessoas conhecerem você um pouco melhor. Então, eu sou professora, né? Como a Lani falou, já há 20 anos aí na área, 10 anos, mais de 10 anos só na Prefeitura de São Paulo, fora os anos que eu trabalhei nas escolas particulares. Também sou psicopedagoga, faço atendimentos, e sou professora de teatro também. Inclusive, a gente se conheceu no teatro, né, Lani? Isso mesmo. Foi um grande presente para mim na minha vida teatral, ter conhecido você. A gente já foi mãe e filha, já foi amiga, já foi várias coisas, enfrentamos vários papéis juntas, né? Mas acho que o melhor papel Sim. das nossas vidas foi ser mãe, né, Má? Foi, com certeza. Muito bom. Mãe de verdade. Mãe de Bom, verdade. tema de hoje. Estamos acelerando a infância das nossas crianças? Ai, Lani, que assunto polêmico, né? A gente É. começou a entrar nesse assunto na nossa conversa passada, Uhum, e eu acho que é uma coisa assim que é muito atual, muito polêmica. Acho que a gente precisa falar sobre isso. E acredito que uhum, sim, que nós estamos acelerando a infância das crianças. Muitas vezes não é nem por querer, né? Não é proposital, às vezes é pensando, os pais, lógico, querem fazer o melhor para os filhos uhum, e acabam acelerando, mas a gente precisa entender que toda a infância, todo o desenvolvimento da criança, né, ele tem etapas. E se a gente uhum. pula essas etapas, Concordo. né? Se a gente pula essas etapas, a gente acaba pulando períodos de formações super importantes, super cruciais, que são para o Uhum. desenvolvimento da criança, né? Sim. Tanto cognitivo quanto emocional, até de saúde mesmo. Então, a Uhum, gente não pode, de jeito nenhum, pular essas etapas. E uhum, eu acho que, assim, existe uma pediatra húngara, é, maravilhosa, né, na área da educação, muita gente conhece ela, que é a Amy Pickler, hum. e ela dedicou a Eu não vida toda. conhecia. Amy Olha, eu tô Pickler, nessa busca de conhecimento, mas você vai falar algo, talvez que seja um holofote para mim, porque eu não conheço, não a conhecia. Vou ai, conhecê-la depois agora com procura você. saber, pesquisa um Hum, pouco sobre a Amy Pickler. Ela tem, assim, né, seguidores pelo mundo todo, uhum, e eu acho que ela nunca foi tão atual quanto nesse momento em que a gente quer acelerar a infância de todo quanto é jeito. Ela dedicou a vida dela a estudar sobre, principalmente os bebês, né, e as crianças bem uhum, pequenas. E ela fala muito sobre respeitar o tempo de desenvolvimento de cada criança, de cada bebê. uhum, Então, ela defende, por exemplo, que se um bebê ainda não senta, não tem por que você forçar lá e ficar colocando ele sentadinho, que é aquela coisa, ah, não, mas se a gente colocar ele sentado, ele vai aprender a sentar, então vamos forçar uhum, lá, colocar ele apoiadinho para ele ficar sentadinho. Não, ela defende que nós precisamos proporcionar um ambiente, sim, né? Um ambiente desafiador, um ambiente uhum. propício para esse bebê, para ele se estimular, se desenvolver, mas no tempo dele, Então, né? você Ele está vai. falando uma coisa só para poder alertar os pais. Você está falando justamente que não é acomodar o bebê e não estimulá-lo, é, Isso. é fazê-lo desenvolver num tempo aonde ele usa como apoio, usa tudo que vai ser colocado no entorno dele. É isso. Isso, no Ah, ambiente que ele está, a gente vai proporcionar um ambiente rico, né? Um ambiente para. uhum, E o rico que eu digo não é um ambiente super estimulado, não, porque a Amy Pickler uhum, também não defende isso.
né? São algumas coisas ali chaves, alguns brinquedos chaves que ela vai colocar, que são, ela até defende brinquedos, posso dizer assim, para você, brinquedos não brinquedos, né? Brinquedos não estruturados. Então, são brinquedos, muitas vezes, que não são esses brinquedos de plástico que a gente compra nessas lojas, que são brinquedos que cheios de luz, cheios Uhum. de sons, enfim. São muitas vezes brinquedos de madeira, de tecido. Aquelas É, panelas, aquele monte de Tupperware que a isso, gente dava para criança que ficava lá enquanto nós isso. estávamos fazendo comida. É tipo Que isso. são, que são super atraentes para as crianças. A gente acha que não, mas aquilo muitas vezes atrai muito mais do que esses Uhum. brinquedos super caros e super estimulantes. Não que você não possa Acredito. dar para o seu filho, né? Você pode, Uhum. lógico, ter o brinquedo lá que comprou na loja, que é legal também. Mas a Amy Pickler defende esses brinquedos não estruturados e que eles realmente são muito legais para as crianças, né? A gente já falou isso na nossa conversa passada, eu volto a dizer, desenvolver a imaginação da criança, né? Porque você dá um Uhum. brinquedo pronto para a criança, não tem muito o que ele fazer naquele brinquedo, ele já faz tudo sozinho. Quando Uhum. você dá um brinquedo que vai estimular a imaginação da criança, né? Que vai estimular a criança, o bebê, por exemplo, que está ali deitadinho, ele vai querer rolar para alcançar aquele brinquedo, ele vai querer sentar, ele vai querer se arrastar para alcançar aquele brinquedo. Ah, lembrei de um brinquedo que eu dei para sua filha e que você falou assim, Lani, eu amo esse brinquedo, que foi Verdade. comprado, óbvio, mas acho que tinha uma simplicidade muito grande nele. É, é isso mesmo. Só para as pessoas saberem o que é, né? Era um Sim. brinquedinho assim de montar, né? Ele era como se fossem uns baúzinhos assim de encaixar um no outro, e aí tinha o menorzinho, o maiorzinho, o médio, Tipo o aquelas maiorzinho, né? bonecas que falam boneca holandesa, né? Que eles falam, né? E aí tem uma Alguma coisa dentro assim do que outro. vai uma É. dentro da outra. Isso, é como se fosse esses baúzinhos que Uhum. eram um dentro do outro. E ela adorava isso e ficava Uhum. encaixando no outro, colocava um em cima do outro. É isso, é isso. São Uhum. brinquedos que acabam estimulando a imaginação da criança. E a Amy Uhum. Pickler defendia muito isso, principalmente com os Tá. bebês, né, bem pequenos. É, e falava Hum. exatamente isso, de você não adiantar a fase da criança. A criança, ela vai chegar naquele momento, né? Uhum. De andar, de engatinhar, de correr. E eu acho que hoje, Lani, a gente Hum. tem uma influência do meio muito grande que É. acaba fazendo com que os pais, com que os responsáveis, no Acho que você vai geral, das falar sobre o crianças, que eu estou pensando da nossa internet, nossa vasta internet. É sobre isso? exatamente sobre isso que eu ia falar, que eu ia chegar. Hum. Acaba influenciando os pais, os educadores, os responsáveis, é, até negativamente, porque é tanta informação que chega e você acaba olhando aquele conteúdo daquele influencer, né? Que coloca Uhum. lá um conteúdo do filho dele que já faz certas coisas e que você olha e acaba se sentindo na obrigação, nossa, Fazer tem essa, aquilo. meu filho tem essa idade e não faz isso ainda. Poxa, e agora? Acho que eu tô Uhum. atrasada, né? E aí você vai vendo cada vez mais as coisas ali, vai vendo aquela menininha, por exemplo, acho que todo mundo já viu aquela menina que fala super bem, que Que é uma apareceu, senhora de 40 anos, na verdade. Eu sei qual é. Parece uma que senhora fala um de monte de 40 coisa. Fala, anos. gente, mas minha filha tem essa idade, não fala tudo isso. Peraí, tem Uhum. alguma coisa de errado, tem que estimular ela a falar, vamos fazer alguma coisa. E calma, né? Cada criança, Uhum. você tem três filhos, né, Lani? Seus três filhos Sim. falaram da mesma forma, na mesma De idade. forma alguma, cada um, e eu recebi até uma pergunta esse dia, qual filho seu deu mais trabalho, mãe? Fizeram essa pergunta, eu falei assim,
Gente, cada um dava um trabalho diferente. Diferente. É, É. aquele ditado que minha avó falava, você tem 5 dedos, né? O filho é igual, nenhum dedo é igual ao outro, e cada um tem uma necessidade diferente, vai ter uma demanda diferente. Nessa questão aí, para a gente, né, pontuar bem, você fala muito, né, dessa especialista que ela vem falando principalmente dos bebês, mas a gente tem uma fase que é infância, que ela vai até mais um pouco, né? A Uhum. infância está sendo, tá correndo, então a infância está acabando muito rápido. E aí tem essa questão, são vários tempos onde está se perdendo aquele tempo da infância, dos bebês, deixar descobrir o mundo no tempo dele. Aí vem aquela parte que é aquela pré, jardim, escola, né? Pré-escola, jardim, pré-escola, que hoje adiantou, então é primeiro ano. Então tem Uhum. todas essas questões que parece que a gente tem uma obrigação de fazer com que aquela criança já tenha mais maturidade, mais responsabilidade. Aonde que a gente está perdido nisso? Olha, Elaine, eu acho que as pessoas, essa nossa vida corrida, outro Hum, dia eu estava ouvindo até uma pessoa falando, até um nutricionista falando, né, nada a ver com a infância, mas ele estava falando exatamente isso. Ele uhum, estava falando que a gente é, falando sobre emagrecimento, né? E aí a pessoa quer perder peso e se ele falou assim, se eu falasse para você que você pode adiantar 6 meses aí da sua vida e você vai conseguir emagrecer todos os quilos que você quer, você adiantaria? E eu tenho certeza, ele falou, eu tenho certeza que todas as pessoas aqui falariam sim para eu chegar no peso que eu quero, mas e a sua vida nesses 6 meses? Né? uhum. Passou. Então, eu acho que isso é uma coisa muito, muito nossa mesmo, muito da atualidade, muito, né, das pessoas que vivem hoje. A gente começa o ano pensando, nossa, eu não vejo a hora de terminar esse ano. Então, a Deus gente me sempre. defenda, que depois dos 40 a gente fica assim, ó, não, gente, pelo amor de Deus. É. Eu acho que assim, ó, quando eu tenho várias amigas, e acho que você também deve ter passado por isso, e eu Uhum. passei por isso também, mas na gravidez você tá lá com aquela barriga enorme e você fala, ai, não vejo a hora de nascer, não Sim, nas aguento duas mais. últimas semanas principalmente, é uma coisa que você dá uma fobia, uma ansiedade que não cabe na gente. E aí, quando nasce, você fala, ai, nossa, que momento difícil, porque o bebê tá ali com você o tempo todo. Ai, não vejo a Uhum, hora de crescer esse bebê, de andar. Então a gente sempre quer que passe rápido a fase e a gente acaba não uhum. aproveitando a fase atual, Não né? curtindo. Que não curtindo a fase atual. Eu conversava com uma amiga, né? Até mãe de gêmeas. é, Ela tava com uma Uhum. barrigona, né, enorme, e ela falava, ai, não, não aguento mais, não vejo a hora de nascer. Eu falava, ai, não fala isso. Daqui a pouco você não vai ver a hora de estar Tantozinho. dentro da sua barriga de novo, né? Você vai lembrar. E aí eu conversei, as meninas dela já estão com 1 ano e pouco. Uhum. E aí eu tava falando com ela, ela correndo, né, atrás de uma, atrás de outra, aquela coisa. Quando começa a correr, falei, ai, fala a verdade, você não tem saudade agora de quando tava na sua barriga? Ela tem. Tava tão Então é isso, a quietinho, tão gente calminho. não é? E aí a gente passa a fase querendo que passe logo, e aí Uhum. depois a gente fica com saudade dessa fase que já foi. Então, E isso acho que. acontece Ah, muitas vezes. Eu falo, não é por mal. Eu tenho uma outra amiga, né, muito próxima a mim, e ela estava falando até para minha filha. A gente saiu, foi para o shopping. uhum. é, e aí minha filha estava comentando sobre roupas e tal. E minha filha é pequena, ela tem 7 anos, né? Ainda não tá Uhum. nem na fase da adolescência. E aí essa pessoa tava falando assim, ai, nossa, ela não vê a hora de crescer, né? E aí eu ouvi, deixei. Aí ela de novo falou, nossa, mas você quer crescer, né? E minha filha não tava falando que queria crescer. Minha filha tava falando, comentando uma coisa de roupa. E aí ela falou de novo, ai, você não vê a hora de crescer. Eu falei, acho que você não vê a hora dela crescer, né? Acho que o problema é A você. expectativa é mais do adulto do que da própria criança. Isso. Eu falei, você tá colocando isso na vida dela que ela não Uhum. quer.
né? Eu acho que Uhum. Ela nem a gente sabe o quanto tem que crescer até o momento que você fala para ela e desperta a curiosidade. Eu tenho que crescer? eu Por tenho que quê? crescer, exato, exato. Eu tenho que virar mocinha, eu tenho que crescer. Eu preciso usar essa roupa, eu preciso usar esse sapato. E aí a gente vai chegar lá na. Eu tenho uma questão muito interessante que isso me incomoda um pouco na adultização das crianças em Era relação ao vestuário. exatamente isso que eu ia Que é falar. assim, e aí eu vi uma coisa que achei muito legal, uma mãe falando, por que que uma menina tem que ir com um biquíni tão pituquinho, piquititico para a praia, e os meninos podem ir com camiseta, com bermuda, confortável, porque não é Uhum. confortável, gente. Né? Dependendo do biquíni, a gente como mulher sabe, talvez Sim, seja uma outra intenção, mas não é confortável, não é enfim. confortável. Aí tem a questão, por exemplo, de também deixar com a idade que não é para ela, de um estilo de roupa. Não estou falando de funk, não estou falando de música, mas como se fosse uma apresentadora cantora de funk, sei lá. Então, assim, esse tipo de roupa, talvez, não seja. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou aquela pessoa super moralista, hein? Mas eu acho que Não não precisa Não a pre- Eu criança, acho que tem o tempo para menino ou a tudo. menina, estar assim. Com aquela roupa que parece um senhor de 60 anos ou uma menina que está indo para o baile funk de 18 anos. Isso, tem tempo para tudo. Vai ter o tempo que ela vai querer se vestir como, né, menininha, como adolescente. Vai ter Uhum, o tempo para ela usar esse tipo de roupa. Vai ter o sim. tempo para usar um sapatinho de salto. A Clarissa, minha sogra, amo minha sogra. Beijo, Sil. Outro dia a gente saiu e ela queria comprar. A Clarissa queria um sapatinho de salto, um saltinho. Saltinho. E aí ela falou, ai, mas ela, olha, ela quer. Eu falei, tá, ela quer, mas ainda não é o tempo. Não chegou esse Uhum, dia dela usar o saltinho. uhum, Sabe por quê? Porque ela é criança. E ela vai querer sair, ela vai querer correr. E aí ela pode torcer o pé ainda, porque ela precisa ser criança. Né? Ela uhum, precisa desse tempo de criança. Às vezes a gente quer avançar a infância, né? Até pensando em cursos que a gente oferece, até pensando, né, no futuro da criança. A gente fala que a gente pensa no futuro sempre da criança, de uhum, preparar essa criança para o futuro, mas é, a vida da criança já começou. A vida da criança é agora, né? uhum. A gente não está fazendo uma preparação para o futuro, a criança já está vivendo. O futuro Então, dela é o hoje, é o né? É o hoje. hoje. Então, você pensa assim, eu vejo muita gente falando, não, vamos colocar, né, na aula de inglês, na aula de não sei o quê, na aula disso, porque ela tem que sair na frente, porque a criança tem que saber um monte de coisa, a criança tem que Ah, fazer você isso, daqui. falou sobre um assunto, desculpa, gente, mas eu vou falar porque eu me perco depois nisso. Eu estou acompanhando, né, no feed ali que aparece muita coisa, principalmente porque eu lido com tecnologia, tudo mais. E eu não sei se os pais estão vendo isso, mas está tendo muita propaganda falando assim, ó, inscreva-se seu filho agora para aprender computação, Roblox, não sei o quê, e ele já ganha, ele vai em 6 meses já ganhar o próprio primeiro salário. Crianças de 8 a 14 anos. Aí você fala assim, ok, que o jovem pré-adolescente, de repente, ter um trabalho, sabe, assim, aquele adolescente, né, começar a despertar o empreendedor dele e tudo mais, mas uma criança de 8 anos fazer um curso para que em 6 meses ela consiga começar a ganhar um salário, será? Que 8 anos o meu filho precisa pensar em fazer um curso para ele ter realmente um salário? Ou ele está queimando uma etapa da vida? Pelo amor de Deus, fale sobre isso. Com certeza. Olha, e assim,
novamente, a gente entra num ponto delicado, né? Porque muita gente vai falar, não, mas eu tô Uhum. pensando no futuro do meu filho, você tá, sei lá, me julgando, não tô fazendo, não quero mal do meu filho, de jeito nenhum, a gente não tá aqui jogando pedras ou falando que você é isso, que você é aquilo, eu acho que todo mundo tá aqui e acredito eu que todo mundo quer o melhor para o seu filho, seu Tem neto, ou para criança que trabalha para uma necessidade, às vezes sustenta uma casa, mas isso é algo que não deveria estar acontecendo sim. necessariamente. E eu não tô Ponto. falando que criança não tenha que ter responsabilidade. Criança tem que ter, sim, Diferente. Sim. responsabilidades, né? É uma coisa diferente. Uhum. É, mas, lógico, a criança tem que ter horário de estudo, a criança tem que fazer algumas tarefas de casa, Carregar a própria sim, mochila. Pai, mãe, pelo carregar. amor de Deus. Isso. Se o filho tem a mochila dele, eu aprendi isso, eu achei tão assim, uma, uma psicóloga e ela me pontuou isso, falou assim, seu filho carrega a mochila dele? Para mim aquilo abriu um buraco, assim, falei assim, realmente, às vezes eu Oi? carrego a mochila do meu filho? Não, eles têm que carregar a mochila deles. E tem que lembrar das coisas deles. Por exemplo, criança Uhum, pequena, o meu que é menor, né? Ele não tem. Ele tem, às vezes, alguma liçãozinha de casa, mas é coisa mais simples. Mas, por exemplo, uhum, toda semana ele tem o dia do brinquedo. E a responsabilidade dele é lembrar do dia do brinquedo dele. E uhum. às vezes ele fala, ah, você esqueceu. Eu falei, mas não é o meu dia do brinquedo, é o seu dia do brinquedo. Quem precisa lembrar é você. Então, Fala a quantos anos gente ele tem, para quem não sabe tem aqui. 3 anos. 3 anos, isso. Ele vai fazer 4. Lindo. Mas assim, lógico, eu ajudo com algumas coisas. A gente coloca lá na agenda, né? Ele tem um Uhum, calendário, tem uma rotina para ir lembrando. Então, no dia anterior, a gente lembra de organizar algumas coisas, mas ele tem a uhum. responsabilidade dele. Né? Todas as crianças precisam ter as responsabilidades. E eu não estou falando que eu sou a mãe exemplar, que às vezes eu não faço, que eu não carrego a mochila do meu filho, às vezes, quando eu vejo, às vezes, né, tô carregando, Sim. que às vezes eu não vou comprar, às vezes eu não quero Precisa comprar estar com briga pressa também. também, né? É, Aquela coisa, a criança isso. cansada, chorando, você fala, eu Criança também tô chorando, agora. falar, ai, não vou comprar essa briga agora, vamos, eu pego essa mochila e vamos embora, que a gente está atrasado, sabe? Assim, Uhum, uhum. acontece, mas eu acho que a gente tem sim que dar responsabilidades para as crianças, nós Sim. precisamos. É, mas isso é diferente de você colocar uma criança para trabalhar aos 8 anos e de você colocar a criança ali todo dia na frente da tela, você expor aquela criança na frente, né? Ah, mas ele Uhum, quer, mas ele gosta, mas é o sonho dele. O sonho dele, né, de ser um influencer ou de trabalhar como youtuber, vai ser quando ele crescer e quando ele tiver consciência para isso. uhum. Agora, ele precisa brincar, ele precisa desenvolver essa imaginação. Se você quer tanto, né, pensar lá no futuro, pensando, né, no depois, deixa a criança brincar, deixa a criança ser livre, deixa a criança viver esse momento, porque esse momento não volta mais. Criança e youtuber Infelizmente. mirim. Vamos lá. Criança e youtuber mirim. Pois é, essas crianças, gente, elas estão ali num mundo. Olha, não quero nem entrar nesses acontecimentos que tiveram, né? Todos os acontecimentos é, desastrosos que tiveram, infelizmente, né? Que foram fatos que Uhum. aconteceram. Mas assim, a criança está num ambiente ali da internet que não é um ambiente agradável, que ela fica esperando, ela posta um vídeo, posta alguma informação, alguma coisa, não sei do que ela vai postar o vídeo, né? Às vezes é de jogo, às vezes é da vida dela. E aí ela fica esperando para ver se vai ter resultado, se as pessoas Quantos vão comentar, likes e quanto quantos se vai ter, likes, como é que quantas lida com hate, né? visualizações. E aí tem sempre aquela pessoa que vai falar mal, ou vai falar bem, ou vai falar mal. E como que a criança vai lidar com aquilo? Uma criança de 8 anos que está ouvindo alguém falar super mal de você. Gente, isso é tão prejudicial para o Uhum. desenvolvimento da criança, para a formação da criança, porque a criança ela não sabe Não tem lidar com isso maturidade. ainda. Se dá adulto Não não tem tem. maturidade para isso. Adulto não tem maturidade. Quando você olha lá um comentário negativo, você olha e você fica super chateado com. Né, é Então, normal.
Mas é uma criança. Provavelmente vão falar assim, mas tudo bem, sempre teve, por exemplo, atores mirins e tem hoje influencer. Mas existe uma diferença, né, entre você estar atuando dentro de um papel aonde você sabe que aquele lá não é você, que existe todo um trabalho, e o influencer que ele às vezes tem que mostrar ali uma realidade da vida dele. Tem muitos, né? Tem assim as crianças que Sim. já crescem o tempo todo ali gravando pequenas esquetes, gravando o cotidiano delas, até mesmo a mãe, né, gravando. E Olane, tem aí? uma pessoa, tem uma artista que eu gosto bastante. Hum, Bom, né, acho que ninguém, acho que as pessoas não conhecem muito sobre ela, né? Mas hum, vou falar aqui, quem sabe vocês saibam. Mas é a é, Sandy. A Sandy, ela fala, ela dá várias entrevistas falando, né, da infância dela. Todo mundo sabe que cantora, né? A Sandy sim, cantora, tá. isso, isso. Que Ela você é foi uma fã número um dela. Ela não sabe da sua, ela não sabe disso, mas eu tô falando com uma pessoa Sandy, aqui. se você estiver ouvindo, Ai, te amo. é, eu Não, mas sei. eu gosto bastante, assim, Uhum, tanto ela quanto o irmão, né, o Júnior falam, porque todo mundo sabe que eles cresceram na mídia, né? sim. Apesar de, lógico, lá naquele tempo ser diferente, mas eles eram crianças que eram, né, sempre foram ali expostas à mídia. Uhum, E a Sandy, ela fala ela sempre falou que ela não queria expor o filho dela, porque apesar uhum, de ela gostar muito, né, de ela ter tomado essa decisão de ser cantora desde pequena e de não se arrepender, de gostar do que ela faz, de amar o que ela faz, ela sabe que ela teve muita privação na vida dela, muita coisa uhum, que não foi legal, que, né, muita coisa negativa, e que o filho dela ele não precisa disso, que quando ele tiver idade para escolher, ele escolhe se uhum, ele quer ser exposto ou não para a uhum. mídia. Acho E que eu acho muitos artistas fizeram isso. Então, Angélica, Luciano Huck, isso. enfim, muitos já fizeram a mesma escolha porque sentiram na pele toda a necessidade. Como E, de que qualquer é? forma, depois a molecada acaba pegando e ganhando o seu espaço. Exato, exato. Porque você não precisa. Ai, Lani, e hoje, assim, a internet está tão difícil, né? Se você expor Uhum, uma criança, além de tudo, né? Além da gente de falar da criança em si, de como que isso pode afetar emocionalmente a criança, é, os outros, a internet, ela pode pegar aquela imagem da criança e fazer tantas sim, coisas. isso acho que é o pior dos para É muito pais e mães. complicado. Esse alerta, nós vamos falar ainda sobre isso em outro momento, Sim, mas acho que é válido deixar esse alerta, porque tem pessoas que pegam a imagem de uma criança e transformam aquela imagem em outra coisa. A pedofilia está aí solta. E isso já começa o cuidado, onde nós voltamos até aquele ponto. Sabe a roupinha da criança que você posta aquela foto sem nenhuma intenção, né, maldosa, mas que você vai estar na praia, aquela criança tá assim brincando e dá aquela pose bonitinha que para pai, para mãe é o guardar. é uma coisa ingênua para alguns, mas para outros, infelizmente, tem pessoas muito maldosas que vão pegar essa foto e vão transformar em outras coisas. Uhum, Então, acho que a gente tem sim que pensar, repensar e resguardar os nossos filhos. Ai, você está sendo muito, sei lá, tá pensando muito, tá falando muito, tá muito mimimi. não. Gente, eu acho que não. Acho que a gente precisa sim resguardar os nossos filhos. Lógico, né? Cabe a cada um Eu tenho cuidar uma de. sugestão, até dei recentemente essa sugestão naqueles vídeos aleatórios que eu estou fazendo ultimamente, que é crie grupos diferentes. Você precisa ter, sei lá, um perfil que é ou é de trabalho, ou é um perfil que você deixa aberto. Você pensa e repensa tudo que você vai postar naquele perfil. Meus filhos são adultos e hoje eu ainda não fico postando coisa deles porque eu não sei até em que nível eles querem exposição. Meu filho mais novo, por exemplo, tem 20 anos, mas ele não gosta de exposição. Nossa.
Não gosta. Ele não tem Instagram, ele não mantém nenhuma mídia social. Para ele, não faz sentido. Um jovem de 20 anos. Enfim, Uhum. fora da curva, os outros têm as mídias deles, mas é sobre isso. Eu não dá para ficar postando o tempo todo. Ainda mais eu, como uma pessoa que tô com o meu perfil mais aberto, público, eu acho que eu tenho que respeitar a privacidade de todos eles. Sim, Claro, hoje as mídias sociais é um cartão de visita, é, as pessoas olham para ver, para contratar, para fazer e acontecer, mas aí a gente vê se aquela criança, essa é a minha opinião, tá, gente? É a minha opinião. Mas cada um sabe o que faz dentro da sua casa e dentro dos seus recursos aí, qual é a exato, sua exato. necessidade. A gente está só batendo um papo. Então, assim, é você falar. Essa criança que eu tirei uma foto, que é meu filho, ou meu sobrinho, ou sei lá o quê, vai querer que eu ver essa foto postada daqui 10 anos, 20 anos? Às vezes aquele vídeo, sabe aquele vídeo? Nossa, às vezes tem uns vídeos humilhantes. Ai, será que a gente fala hoje Sim. sobre vídeos humilhantes? Acho que não, deixa para uma segunda. Acho que essa é uma conversa que vai render, viu? É uma outra conversa. Então, É, eu assim. acho. É, O, o estar no tempo da criança, respeitando o tempo da criança, eu acho que é o principal ponto para a gente aqui de discussão, Sim. que tem muito a ver com essas outras raízes que a gente vai falar depois. Uhum. Mas vamos lá agora que a gente está quase aí no nosso tempo, mas para a gente ir fechando. O que fazer para respeitar o tempo da criança? E se a gente pensar assim em fases, na primeira infância, lá na primeira infância, primeiríssima infância, que eu falo que é aquela mais da sua turminha, os bebês, aí depois Pequenininho. os maiorzinhos, que daí é a turma que você trabalha mais com atendimento. Então, assim, separando um pouquinho por fases. Como é que os pais podem fazer para poder não deixar essa infância passar numa velocidade, na velocidade da luz aí? Fala para mim, Mar. Olha, eu acho assim, todo mundo tem um tempo corrido, todo mundo tem a Uhum, vida corrida, trabalho, eu sei disso, eu também trabalho bastante, eu também tem dias que eu chego super cansada em casa. Eu acho que primeiro é um tempo de qualidade, não é um tempo de quantidade. uhum, Primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, é a qualidade do tempo dessa criança, não a quantidade. Então, aproveite o tempo que você tem. Se você tem 5 minutos ali com o seu filho, aproveite esse tempo. uhum, E deixe ele viver o tempo dele de infância. uhum, É, não tenta ficar. é, não tenta ficar Opa, uhum. pronto. Voltamos Não lá. tenta ficar acelerando a infância da criança. Né? Não tenta ficar. Eu acho que vai ter tempo para tudo. O meu filho mais novo, o Inácio, ele tem 3 aninhos. Uhum, E as pessoas queriam muito que ele. Ah, eu ficava andando aqueles super-heróis, Homem-Aranha. E isso com 1 ano já, né? Porque menino uhum, tem essa coisa de, ele tem que gostar do super-herói, tem que, né? O Homem-Aranha, o Homem-Aranha. E para você ver como que o tempo da criança é diferente, né? Eu deixava as pessoas darem, mas eu nunca incentivei ele a assistir esse tipo de desenho porque eu achava que não era o tempo ainda, né? Não era a uhum, idade dele, não era para ele, para essa idade, os super-heróis. Eu acho que vai chegar um uhum. tempo em que ele vai poder curtir. Nossa, ainda tem muitos Até os anos aí para 5 frente. anos é gelecas, hein, gente? E você sabe que É, até pouco tempo atrás ele chamava o Homem-Aranha de Dona Aranha, Dona Aranha, tá. porque é o que fazia sentido para ele. Aham, Olha só, mas faz todo gente. sentido para mim. Não é o que faz Aham, sentido para a criança. A infância dele, naquele momento, era da Dona Aranha.
que subiu pela Uhum. parede, não era do Homem-Aranha. Então, quando Uhum. ele ia falar do boneco do Homem-Aranha que ele ganha, ele falava a Dona Aranha, até pouco tempo atrás, Aham. né? Ele Aham. vai fazer 4 anos. Agora, lógico, né? O mundo tá aí, ele vê os amigos, ele vê o Homem-Aranha, ele vê as crianças vestidas de Homem-Aranha. Então ele já entendeu que é o Homem-Aranha, que é o personagem. Mas Uhum. lá, né, atrás, quando ele ganhou, Não era a Dona era. Aranha, não fazia sentido. Então não tem por que a gente acelerar. Vai chegar o tempo de cada criança. Vai Sim. chegar o tempo da criança. Você quer curtir, você gosta dos super-heróis e você quer curtir os super-heróis com seu filho? Calma, Isso vai ter um calma. momento. Vai ter esse momento. Vai ter esse momento de você curtir lá com seu filho, assistir televisão, né? Jogar o videogame com E seu fora que filho. tem, pontuando, tem a modinha, né? Se seu filho curte dinossauro é porque ele é muito inteligente. Já ouviu essa? Isso, Ah, se seu filho monta, não sei, ele é porque ele é muito inteligente. E sim. assim, abrindo parênteses sobre isso, o meu filho mais velho, ele brincou de carrinho até os 12, 13, quase 14 anos, tá? De Olha areia só, ali, brincou mesmo, com molecada ali, brincava. Eu, sim. ok. O meu mais novo gostava de futebol e jogar jogos de tabuleiro. É a pegada dele. A Monisha Uhum. nunca foi de ficar brincando muito de boneca. Ela gostava mais de jogos também. Então, talvez ela tenha até influenciado o irmão mais novo. Mais novo, é, Sim. né? Então, assim, cada um tem seu tempo, seu estilo. Claro que você oferece. Você tem as bonecas, ela tem as Barbies até hoje, mas é mais um xodó para deixar enfeitadinho, que por sinal ela gosta mais desses aqui, ó. Ai, eu detenho aqui as coisinhas dela. Ô, Mas Lani, ó, é. pelo amor de Deus, a gente, assim, eu não estou falando que você Uhum, não possa estimular a criança. Eu acho que você pode sim, você pode estimular, você pode, sei lá, eu não posso colocar o alfabeto lá para o meu filho? Pode, claro. mas você não pode criar expectativas de que ele vai ler o alfabeto todo e vai escrever aos 2 anos de idade. Comprar Pode o acontecer? dinossauro e querer que ele goste do dinossauro. Isso, isso. Acontece de uma criança ler e falar todas as palavras difíceis do dicionário com 2 anos, 3 anos, acontece. Nossa. Mas isso é daquela criança, né? Não, Uhum, não é porque é aquela criança que passa lá no Instagram que faz isso que o seu filho tem que fazer. Calma, né? Acalma o coração. Então, acalma o coração, né? Aguenta, uhum, vai ter tempo para tudo. E acho que é importante a gente lembrar sempre que a infância, né, é agora. Isso uhum. acho que é super importante a gente lembrar. Tanto para os bebezinhos quanto para os mais velhos, a infância é agora, E tá? as menininhas do tamanquinho, as menininhas da maquiagem, os menininhos que estão, de repente, querendo já fazer o seu canal de jogos no YouTube. E aí, essa outra turma aí que tá. Esses que já estão, né, ali entrando na pré-adolescência ou na infância já um pouquinho mais adiantada, eu Uhum, acho que cabe a gente acolher, né, se é vontade dessa criança mesmo, ou se é vontade dos pais. Acho que a gente tem que pensar isso. É uhum. vontade mesmo da criança ou é minha vontade? Que ele seja famoso, que ele seja um youtuber, que ele sei lá, que seja um influencer, que ganhe dinheiro com essas tecnologias E pode atuais, estar sendo induzido por um adulto também, porque de ou tanto é que nós minha vontade. falamos, de tanto que a gente acaba Isso, mostrando, acaba a criança acreditando naquilo como uma verdade, como um isso. caminho. Ou é vontade do adulto, ou será que é uma indução do meio e das mídias, né, que essa criança está vendo? Eu acho Uhum, que cabe também para essa família ter uma conversa sincera com essa criança. Olha, você gosta
desse personagem, desse youtuber, dessa pessoa que você vê, Uhum, mas você precisa entender, tanto acho que os pais, né, os familiares, quanto a criança precisam entender que a vida não é assim. Que ele vai uhum, mostrar ali, né, um retratinho da vida do que está acontecendo na vida dele. Mas uhum, que lá atrás das câmeras, né, atrás do que a gente está aqui, a- olha só agora, né? Um exemplo do que está acontecendo agora. A gente está aqui numa entrevista, né? Mas você viu uhum. que antes a gente estava começando, aqui antes da gente começar, meu filho veio aqui 500 vezes para dar boa noite para mim. Vocês não estão Sim. vendo, vocês não estão vendo isso, mas tem Uhum, todo, né? Todo um contexto por trás do que está acontecendo. uhum. Então, eu acho que cabe sim a gente mostrar para essas crianças que não é só aqueles 30, 40, 50 minutos da live ou né, do que passa ali naquela foto do Instagram, tem uma vida por trás. E que normalmente né, não, a vida não é perfeita. E que E, sem e, tá tudo, perceber, e tá tudo e tá bem. tudo E bem, sem né? perceber, eu assisti, não sei se você assistiu, mas eu assisti uma série, ou não foi uma série, foi um filme, ou foi uma série, na verdade, um tipo de um documentário falando sobre o mal dos influencers mirins, que teve uma menina com outros influencers, e aí ele era uma casa que era montada e tudo mais, está no Netflix até. E uma das coisas que me chamou muita atenção é como a própria menina, que era muito abusada pela mãe, de certa forma, ela se tornou uma pequena narcisista, nitidamente uma pequena narcisista. Então a gente reclama depois da formação, de como a gente molda ali, né, como foi moldado, como tá aquele resultado, mas de repente a gente foi apertando sem querer um pouquinho, sabe? Sim, sim. É. Vai ali sem. E é sem querer mesmo, né? Muitas vezes você não percebe. Às vezes sim, às vezes você está fazendo aquilo, né, de forma proposital, mas muitas vezes a pessoa não faz de forma proposital, né? Uhum. Faz mesmo querendo o melhor, talvez, para a criança, para Para a sua família. família, né? Para a família, às vezes, né? Pensando num futuro melhor, pensando que talvez mude a vida da família. E legal, às vezes muda mesmo, né? Tem Uhum. muita gente que consegue realmente, através dessas mídias, mudar a vida da família inteira. Sim. Mas a que preço? Né? Uhum. Você tem que se expor ali o tempo todo, você tem que mostrar cada vez mais, as pessoas querem saber cada vez mais da sua vida, e as pessoas falam mal da sua família, falam mal de você, né? Tem que ser sempre algo que seja de grande destaque, ou para o mal, ou para o bem, ou para Isso, deficiência, para é, necessidade. É é, sempre uma exposição, porque é como novela, a gente, como um filme. A gente, se não tiver conflito, a gente não gosta de assistir. Então, só que sim, ali é algo feito calculado, é algo escrito, é algo roteirizado. Agora, quando a gente começa a expor todo esse reality da vida, né? A vida como ela é, e o ruim, o bom, e o sensacionalismo, de certa forma, é criado algo que vem depois disso, se a gente já daqui a pouco não vai estar sendo nem satisfeito com isso. É uma boa uhum, pergunta, né? sim, Quem sim. souber a resposta, por favor, O que deixa vem nos depois, né? comentários aí o que que vem depois. Porque as coisas se esgotam. A gente assiste E você quer sempre tanto. mais, né? E É, você tá esperando por mais, esperando por é. mais, por mais. Você assiste um filme de comédia, depois você quer assistir um filme de comédia melhor. Você assiste filme de terror e aí depois você acha assim, não, eu já assisti um muito bom, eu quero um melhor do que aquele. E Uhum, nunca estamos satisfeitos. Então, sim. talvez essa família vai ter realmente um custo, como você disse, muito alto. Então, assim, acho que a gente encerra aqui pensando aí com boas dicas aí, como não apressar, né, o tempo das crianças, deixar que fale por si só a necessidade da criança de correr, de brincar,
de ser criança, não é isso, Maíra? Exatamente, é deixar a criança ser criança e aproveitar o tempo dela. E digo mais, a gente está falando aqui Hum, sobre as crianças, mas eu acho que isso vale para todos nós, né, Lani? Eu acho que todo uhum, mundo tem que aprender a desacelerar, respirar fundo, né? Aproveitar o seu dia, aproveitar o hoje, né? uhum, O amanhã ainda não chegou, o ontem já foi, é aproveitar o hoje. Aproveitar o hoje, aproveita o seu filho enquanto ele é bebezinho, aproveita enquanto ele está lá na sua barriga. uhum. Passa muito rápido, as coisas estão passando muito Sim. depressa, né? Eu Então quem vamos aproveitar. fale que tá todo mundo, um com 32, outro com 20, outra com 25, outro com 20, Então, passou. olha só, Gente, já são adultos. E você tá com os pequenininhos aí, aproveite muito, com né? certeza. Aproveite esse seu ninho aí. Então, gente, chegando ao fim de mais um Especialistas no Ninho, eu te agradeço muito, Maíra. Maíra Ai, eu que te Banhesa, agradeço. psicopedagoga, se alguém precisar aí de qualquer coisa, né, Maíra? Você tem o seu perfil, né? Maíra. Sou Maíra Banhesa, psicopedagoga. É só entrar lá, procurar no Instagram. Precisando, só chamar. Tá bom. Então, gente, se tiver alguma coisa que vocês queiram que nós, possamos trocar figurinha posteriormente, manda pra gente. Então, se gostou Isso. desse conteúdo, compartilha com os amiguinhos, compartilha com as famílias, quem precisa escutar sobre esse conteúdo. Dá aquele like, é claro, né? Porque você ajuda o canal aqui a se manter. E é isso. Que tenha muito amor aí e sem apressar o seu ninho, tá, gente? Beijo. Até, beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.